Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mega revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Embu das Artes, cargo Guarda Civil Municipal, Banca INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. As inscrições para o concurso já foram encerradas. Provas marcadas para o dia 8 de dezembro de 2024. Cliquem na descrição desta videoaula, links para o download de provas recentes da banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca INEPAM. Então, vamos para a revisão para o concurso de Embu das Artes. Questão número 1. Eu sempre coloquei em cada tela duas questões. Uma questão adaptada e uma da banca. Então, nós temos dois tipos de simplificação. Quando o denominador é uma raiz quadrada e quando no denominador é uma raiz diferente da raiz quadrada. Por exemplo, raiz cúbica. Então, vejam. Quando eu tenho 70 dividido por raiz quadrada de 200, raiz de 200, o que é racionalizar? Tirar esse denominador irracional. Então, primeiramente, nesse caso aqui, eu vou simplificar raiz quadrada de 200, fatorando 10 ao quadrado, que é 100 vezes 2. Então, esse 10 ao quadrado sai fora da raiz sem o expoente. Então, fica 10 raiz quadrada de 2. Então, esta fração aqui eu tenho 70 dividido por raiz de 200 é 70 dividido por 10 raiz de 2. Simplifica 70 dividido por 10, dá 7. Então, fica 7 raiz quadrada de 2. Então, o que é racionalizar? Eu tenho que eliminar esse denominador raiz quadrada de 2. O fator racionalizante, ou seja, o número que eu devo multiplicar, é uma raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. Então, fica assim, 7 raiz quadrada de 2, dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicando isso aqui, vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, que na realidade é raiz quadrada de 4. Então, isso aqui simplifica, fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é exatamente a letra D. A questão 2 é uma denominador, uma raiz cúbica. Então, presta atenção. O fator racionalizante, eu não posso multiplicar somente por raiz cúbica de 5. Como o expoente aqui é 1, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Porque 1 com 2 dá 3. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, então vai ficar o fator racionalizante, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, fica 10 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Outro detalhe importante, quando o índice não é 2, o resultado tem que aparecer raiz cúbica. Então, por exemplo, aqui aparece raiz cúbica. Aqui não aparece, então já elimino. Aqui aparece raiz cúbica, aqui não aparece. Então, essas duas opções já estão eliminadas. Multiplicando raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, você soma o expoente do 5 e do 5. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. Isso aqui, some a raiz, fica 5. Então, fica 10 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Simplifica aqui 10 por 5, dá 2 raiz cúbica de 25.
que é exatamente a alternativa à letra A. Questões que sempre está aparecendo quando o denominador embaixo é raiz quadrada ou uma raiz diferente da raiz quadrada. Normalmente é raiz cúbica. Questão número 13. Uma loja possui em seu estoque 208 computadores e exposto na loja mais 24 computadores. Qual é a razão entre a quantidade de computadores expostos na loja e o total de computadores da loja? Então, vendo que a quantidade de computadores expostos na loja é 24. Como tem 208 no estoque, o total de computadores da loja é exatamente a soma do estoque mais aqueles que estão expostos. Portanto, 208 que estão no estoque mais 24 que estão expostos dá 232. A pergunta é, a razão, lembrando que razão é o quociente, é a fração entre a quantidade de computadores expostos, que é 24, sobre a quantidade de computadores da loja, no total de 232. Portanto, 24, 232 avos. Não tem essa opção, uma vez que eu tenho que simplificar esta fração, dividindo por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 232 dividido por 8 dá 29. Portanto, a razão correspondente é 3,29 avos, letra B. Questão 14. Se o montante de uma aplicação sob o regime de juros simples é R$ 2.300.019,07 e o valor dos juros é R$ 190.003,15, qual o valor do capital? Lembrando que o montante de uma aplicação em juros simples é o capital somado aos juros. Então, nós temos aqui capital mais os juros é o montante. Como nós temos os juros e temos o montante, nós temos a seguinte sentença. Capital mais juros, R$ 190.003,15 igual R$ 2.300.019,17. Portanto, o capital vai ser R$ 2.300.019,17 menos R$ 190.003,15. Efetuando essa diferença aqui com muito cuidado, temos exatamente R$ 2.110.015,92, que é exatamente a alternativa letra C. 3. Mariana precisa de cordões para seu artesanato. Ela possui 3 cordões de 230 centímetros, 170 centímetros, 220 centímetros. Se ela cortar os cordões que possui, de modo que não sobre cordão, ou seja, dividir em partes iguais, todos sejam dos mesmos e maior tamanho possível, quantos cordões ela terá. Então, o que eu tenho que fazer? Esse exercício é um problema clássico de máximo divisor comum. O maior número que divide ao mesmo tempo 230, 170, 220, que vai ser o tamanho do cordão. Então, veja, para achar o MDC, nós utilizamos o método da decomposição simultânea. Dividimos pelos números primos. Como é o maior divisor comum, quando for comum, eu coloco em vermelho. Então, fica assim. 115, 85, 110. Dá para dividir por 2 ainda, só que não é comum. Então, coloca preto.
dá 115, mantém 85,55. Então, um dos fatores comuns é o 2. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo. O próximo número primo aqui vai ser o 5, que é comum. Divide 115 por 5 dá 23, 85 por 5 dá 17 e aqui dá 11. Então, eu tenho dois fatores primos comuns. Não precisa fazer a divisão mais, porque não tem divisor comum. 23, 17, 11 são números primos. Então, o maior divisor desses números é o 10. 2 vezes 5 dá 10 centímetros. Ou seja, cada cordão tem que ter, cada pedaço do cordão tem que ter 10 centímetros. Então, quantos pedaços vai dar? Ou quantos cordões, né? Ele tem um tamanho aqui, 230, vai dividir por 10. 230 dividido por 10 dá 23 cordões. Desse primeiro cordão. O outro tem 170, divide por 10, 17. O outro tem 220, divide por 10. Portanto, o total de cordões vai ser 23 mais 17 mais 22, 62 cordões. Letra E. Não podemos errar questões de aplicação de mínimo e máximo divisor comum. Aqui é máximo divisor comum. Agora o próximo é mínimo múltiplo comum. Problema clássico de mínimo múltiplo comum. É o menor número, agora é o contrário, o menor número que é divisível por 40, 15 e 50. Então, olha lá. Maria faz um curso que a cada 40 dias tem aula presencial de informática. Ou seja, de cada 40 dias ela tem aula presencial. A cada 50 dias ela tem aula de redação. E a cada 15 dias tem aula de matemática. Hoje ela teve essas 3 aulas presenciais. Daqui a quanto tempo ela terá aulas presenciais? Novamente, esses 3 componentes. Então, esse problema eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, aquela ideia de encontro. Em que momento as 3 aulas serão presenciais. Então, nós achamos o mínimo múltiplo comum utilizando a decomposição simultânea. Vejam a diferença entre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Aqui, então, eu vou colocar 2 em preto. 20, 25, 15. Divido por 2. 10, 25, 15. Divide por 2. 5, 25, 15. O próximo primo, veja aqui, é o 3. 5, 25, 5. Divide por 5. 1, 5, 1. Divide por 5. Então, o produto desses fatores primos é o menor múltiplo comum. Ou seja, são os dias que ela vai ter as 3 aulas presenciais. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vezes 3, 24, vezes 5, 120, vezes 5, 600 dias. Ou seja, daqui a 600 dias, as 3 aulas serão presenciais juntos. Letra D. Questões que não podemos errar. Muita atenção. Ficou em dúvida? Envie mensagem. Questão 5. Numa aplicação sobre juros simples, vejam, não tem na bibliografia juros compostos. O valor da taxa mensal é 0,15. O tempo é 1 ano e 3 meses. O valor dos juros, R$ 1.462,50. Qual é o valor do montante? A banca Inepam gosta de taxas sempre menor do que 1% em forma decimal, e o tempo, ano e meses. Então, muito cuidado. Eu tenho que transformar isso aqui em meses.
uma vez que a taxa é mensal. Um ano, 12 meses, mais 3, portanto, o tempo 15. Montante é o capital mais os juros. O montante nós temos, não temos. Então, vamos calcular o montante. Os juros é o capital mais a taxa mais o tempo. Aqui nós achamos o capital. Capital. Vou transformar isto aqui em forma de fração. 0,15. Eu vou colocar como sendo 0,15 centésimos. Para facilitar o cálculo, vezes o tempo, que é 15, é igual aos juros. Esse 100 aqui eu vou passar multiplicando aqui. Tira essa vírgula. Então vai ficar multiplicando isso aqui, 0,15 vezes 15 dá 2,25 vezes o capital, igual 146.250. Portanto, o capital aplicado é 146.250 dividido por 2,25, que dá R$65.000. Portanto, o montante vai ser este capital somado com os juros, que dá exatamente R$66.462,50. Não tem alternativa. Acredito que esta questão foi anulada pela banca. Questão 6. Um investimento sobre juros simples. Observe. Prova Guarda Civil Municipal de Itajubá, Minas Gerais. Prova de psicólogo Santa Isabel. Olha novamente a taxa. 0,3%. Tempo, 1 ano e 6 meses. Qual é o valor do capital? Muito cuidado. Então, veja, ele quer saber o valor do capital, que é exatamente C. Capital mais os juros dá o montante. Como nós temos aqui o montante, vamos calcular os juros. Fazendo o quê? Então, nós temos aqui, aliás, o montante nós temos R$ 251.558,18. Queremos saber o capital. Então, capital mais os juros, que vai ser 0,3 sobre 100, a mesma coisa, transformando isso aqui em número com denominador 100, para facilitar o cálculo, vezes 18 é igual ao montante. Vou tirar o mínimo, agora não posso passar esse 100 multiplicando, porque aqui tenho... Então, o mínimo aqui é 100, então fica 100C mais 5,4C mais igual. Denominador aqui é 1, fica 2.025.155.818. Corta, soma isso aqui, dá 105C igual 25.155.818. Fazendo essa divisão, tomando muito cuidado, dá exatamente 238.670, letra C. Então, a banca Inepam sempre coloca a taxa menor do que 1. E cuidado, o tempo ela sempre coloca ano e meses. Transforma sempre isso aqui em meses. Então, 1 ano e 6 meses dá quanto? 18 meses. Questão número 11. Racionalizando e simplificando 57 sobre raiz quadrada de 10.830, nós temos questão interessante, um pouquinho trabalhosa. Então, antes de racionalizar,
eu vou simplificar esta raiz quadrada de 10.830. Para simplificar esse radical, eu devo fazer a fatoração dividindo pelos números primos, que são esses aqui. Então, dividindo primeiramente por 2, procurem sempre dividir em ordem, fica mais organizado. Então, dividido por 2, eu tenho 5.415. Não é divisível por 2. Dividimos pelo próximo número primo, que é exatamente o 3. Então, dividindo por 3, eu tenho 1.805. Não é divisível por 3. Então, dividimos por 5, que vai dar 361. 361 não é divisível por 7, não é divisível por 11, nem por 17. Ele é divisível por 19. Então, dividindo por 19, dá 19. Divide por 19, dá 1. Então, estes são os fatores primos do número 10.830. Então, nós temos aqui 2 vezes 3 vezes 5 e 19 elevado ao quadrado. Então, vamos colocar isso aqui dentro da raiz. Então, fica raiz quadrada de 19 elevado ao quadrado, 2 vezes 3 vezes 5. Esse 19 elevado ao quadrado sai fora da raiz, uma vez que o índice aqui é 2 e o expoente é 2. Então, fica 19 dentro da raiz, permanece 3 fatores, que dá 30. Então, 10.830 é 19 raiz quadrada de 30. Agora nós vamos para a fração. 57 sobre 10.830 raiz quadrada vai ficar assim. Então, 57 substituindo pelo valor simplificado, 19 raiz quadrada de 30. Simplificamos o 19 dividido por 19 e 57 por 19. Então, vai dar 3 sobre raiz quadrada de 30. Agora eu vou racionalizar. Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 30, que é exatamente o fator chamado fator racionalizante. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 30, eu tenho 30 raiz de 30 dividido por raiz de 30 vezes raiz de 30. Raiz de 30 vezes raiz de 30 dá raiz quadrada de 30 elevado ao quadrado. Como eu tenho aqui raiz quadrada 30 ao quadrado, some a raiz, fica 30 raiz quadrada de 30 dividido por 30. Simplificamos por 3, 30 raiz quadrada de 10, que é exatamente a letra C. Olha a carinha importante. Questão recorrente da banca Inepam. Não podemos errar. Pessoal, tem dúvida? Envie nos comentários. 12. Uma casa que vende bolos decidiu aumentar o quilo de cada bolo em 6,8%, passando a pesar 2,67 kg cada bolo. Quanto era o peso de cada bolo em gramas antes do aumento? Então, eu tenho que achar quantos quilos dá sem o aumento, depois multiplicar por 1.000. Então, vejam, se o quilo do bolo aumentou 6,8%, como está dizendo aqui o texto, significa que, em porcentagem, o bolo passou a pesar 100% mais, deixa eu mudar aqui a caneta, 100% mais 6,8%, que dá 106,8%. 106,8% eu posso transformar em forma decimal, dividido por 100, dá 1,068. Portanto, sendo x o peso antes do aumento, nós temos o quê? 1,068x é igual a 2,67. Portanto, x, que é o peso
em quilos vai ser 2,67 dividido por 1,068. Dividindo isso aqui, dá exatamente 2,5 quilos. Se vocês observarem, dá para, sem transformar isso em gramas, anula essa alternativa e esta alternativa. Portanto, 2,5 kg, cada quilo tem 1.000 gramas, 2,5 vezes 1.000, 2.500 gramas. Letra B. Olha a carinha importante novamente. Questão sempre aparecendo em questões da banca INEPAM. Não podemos errar. Questão número 13. Joana confecciona calças para bebês chamado mijões. Ontem ela confeccionou 32 mijões com um tecido de boa qualidade e 14 mijões com um tecido de qualidade inferior. Portanto, ela confeccionou 32 mais 14, 46 calças. Todos serão vendidos pelo mesmo preço. Hoje, um cliente foi escolher de forma aleatória, ou seja, sem nenhuma condição, um mijão dos que haviam sido feitos por Joana. Qual é a probabilidade de a cliente pegar um mijão cujo tecido é de boa qualidade? Então, vejam, lembrando que a probabilidade de um evento é o quociente, é uma fração representada pelos casos favoráveis dividido pelo total. No caso aqui, o total são as calças de boa qualidade mais boa e qualidade inferior, ou seja, 32 mais 14, que dá exatamente 46. Então, isso aqui é o total, é o denominador da fração. No nosso caso aqui, os casos favoráveis, é a quantidade de mijões de boa qualidade, que no caso aqui é 32. Então, 32. Portanto, o evento ser calça de boa qualidade vai ser 32 sobre 46. Simplificando isso aqui, eu tenho 16/23. Então, a probabilidade pode aparecer em forma de fração. Não é o caso. Se eu efetuar a divisão, eu tenho o índice, aproximadamente 0,696. Também não é o caso. Então, transforma isso aqui em porcentagem, multiplicando por 100. 69,9% aproximadamente, ou seja, 69,6%. Errinho meu novamente, desculpe os erros. Então, letra A. Olha a carinha importante, questão recorrente da banca INEPAM. Sempre está aparecendo questão de probabilidade simples, não podemos errar. Questão 14. Isabel fez pulseiras, nas quais utilizou 22 centímetros de cordão em cada uma, ou seja, o cordão ocupou 22 centímetros. Se ela utilizou neste final de semana 25,96 metros para fazer pulseiras, quantas pulseiras ela fez? Então, veja, aqui temos duas possibilidades. Ou transforma os 22 centímetros em metros, ou transforma em centímetro a quantidade de cordão. Para facilitar, eu vou transformar o total de cordão, que é 25,96 metros, em centímetros. Cada metro tem 100 centímetros. Então, 25,96 metros vezes 100 centímetros, eu tenho 2.596 centímetros total do cordão. Como cada cordão leva 22 centímetros, o total de pulseiras foi confeccionada pela Isabel vai ser
2.596 centímetros dividido por 22 centímetros. Efetuando essa divisão, temos exatamente 118 pulseiras, que corresponde à letra C. Questão também recorrente, olha a figurinha importante, então letra C. Muito cuidado, não podemos errar. Questão de transformação de unidades. Questão 13. Quantos anagramas podemos formar com as letras, como se escreve o número 13? Então, o número 13 a gente escreve assim, 13, que tem duas letras repetidas. Portanto, quando nós falamos de anagramas, nós estamos falando da análise combinatória, que será utilizado o conceito de permutações, ou permutações simples, quando não tem repetição, e permutações com repetição. Neste caso, permutação com repetição, uma vez que 13 tem duas letras E. Então, a formulazinha é essa, permutação de N letras, com alfa, beta, os elementos repetidos, vai ser N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, N é 5, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Alfa é 2, porque tem somente duas letras repetidas, que é a letra E. Substituindo na forma, eu tenho permutação de 5 com 2 repetido. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2. Simplificamos o 2, ficou 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 1, 60 anagramas, que é exatamente a letra A. Vejam, carinha importante, questão recorrente. Sempre está aparecendo questões de anagramas em concursos da banca INEPAM. Não podemos errar. Questão 14. Um investimento sob regime de juros simples possui montante de R$ 251.558,18. Então, esse é o montante, que é o capital somado com juros. Taxa mensal de 0,3%. Tempo, 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. Então, vamos transformar isso aqui já em meses. Então, corresponde isso aqui a 18 meses. Qual é o valor do capital? Então, veja, o valor do capital necessariamente tem que ser menor do que o montante, uma vez que o capital somado com juros é o montante. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós queremos saber o valor do capital, que nós vamos chamar de C. Então, temos a seguinte equação. Capital mais os juros, que é capital multiplicado por 0,3%. Eu vou transformar isso aqui em fração com denominador 100. Uma vez que fica mais fácil, uma vez dá para simplificar. Então, fica 0,3, 1 ano e 6 meses, 18. Isso aqui é igual ao montante, que é R$ 251.558,18. Vamos achar o mínimo múltiplo comum para eliminar o denominador 100. Então, o mínimo é 100, divide aqui por 1, multiplica por C, dá 100. C, faltou um Czinho aqui, mais 100 dividido por 100 dá 1, vezes 0,3 vezes 18. Isso aqui já multiplicando aqui, ó, dá 5,4 vezes C. Então, ficou 100C mais 5,4C, que é igual. O denominador aqui é 1, então multiplicamos por 100.
251.558,18 vezes 100, deslocamos a vírgula duas casas, portanto fica 25.155.818. Denominador comum igual, cancela, cancela. Essas duas parcelas aqui eu posso somar, são termos semelhantes. 100C mais 5,4C dá 105C, que é igual a 25.155.818. Portanto, o capital investido por essa pessoa será 25.155.818 dividido por 105,4. Efetuando essa divisão, logicamente, efetuando com muito cuidado, eu fiz com calculadora, logicamente. Isso aqui deu exatamente R$ 238.670, que corresponde à letra C. Stephanie, aí está a questão que você estava perguntando, se realmente o gabarito da banca Inepan estaria certo. Resposta à letra C. Questão importante e recorrente. Sempre a banca cobra questões de juros compostos e juros simples. Então, muita atenção. Vocês vão fazer concursos da banca Inepan. Atenção. Questão 13. Se dividirmos por 99 a quantidade de anagrama da palavra propriedade, teremos o seguinte resultado. Então, vejam. Nós temos questões de anagramas que vamos utilizar o quê? Permutações. Ou simples, sem repetição, ou com repetição. No caso aqui, eu tenho com repetição, porque a palavra propriedade tem letras repetidas. Então, eu tenho permutações com elementos repetidos, que é permutações de N letras com alfa repetidas, beta repetidas e assim por diante. É N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial e assim por diante. Propriedade tem quantas letras? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, tenho 11 letras. Dessas 11, eu tenho letras repetidas. Alfa, 2, duas letras P. Duas letras R. Duas letras D e duas letras E. As letras I e A não são repetidas. Então, substituindo aqui, eu tenho permutação de 11 com alfa 2, beta 2, gama 2, e aqui tenho mais um 2 repetido aqui. Então, eu esqueci de colocar. Então, 2. Vai ser o quê? 11 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu quero dividir esse número aqui, que dá um número inteiro, por 99. É o que o exercício está dizendo. Então, veja. 11 fatorial é o 11 multiplicado até 1. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 fatorial é 2. Então, tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 99. Como nós temos números inteiros repetidos, eu posso simplificar. Veja, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Simplifica com esse 8 aqui. (99) eu vou simplificar com esse 11 vezes 9. Então, vamos lá. Simplifiquei o 8 com esse 8.
99 é 11 vezes 9. Esse 2 eu vou simplificar com esse 4, dá 2 em cima. Então, restou o quê? 10 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ficou assim, ó. 10 vezes 7 vezes 6. Ficou faltando 6 aqui, desculpa, pessoal. É a pressa. Vezes 5, vezes 2, multiplicando isso aqui dá exatamente 25.200, letra A. Então, é 10 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 25.200, letra A. Questão 14. Qual a probabilidade ao jogar um dado honesto com 8 lados? Ou seja, um dado não convencional. Um dado com 8 lados, o octaedro, que saia o número 1 ou o número 6. Esse ou aqui significa uma adição na probabilidade. Probabilidade de aparecer 1 ou 6. Soma os dois. Ou então faz um cálculo só. Lembrando, a probabilidade são os casos favoráveis dividido pelo total. Quais são os casos favoráveis? Aparecer 1 ou 2. Então, eu tenho duas possibilidades. De um total de quanto? De 8. Portanto, a probabilidade de aparecer 1 ou 6 vai ser 2/8, que é 1/4. Não tem fração aqui. Dividindo isso aqui, dá 0,25, que é um índice. Também não tem. Multiplicando por 100, 25%, letra C. Então, vejam. Questão número 11. Antônio possui 18 carrinhos e 6 desses carrinhos possuem algum defeito. Seu amigo Joaquim pegou, sem se atentar aos detalhes, de forma aleatória, um carrinho de Antônio para brincar. Qual é a probabilidade de Joaquim ter pegado um carrinho sem defeito? Observe que o texto diz que temos 6 carrinhos com defeito e ele pergunta a probabilidade de Joaquim ter pegado um carrinho sem defeito. Então, vejam, lembrando, a probabilidade de um determinado evento é representado pela fração número de casos favoráveis dividido pelo número total do evento. Então, nós temos aqui carrinhos sem defeito são os casos favoráveis. 18 menos 6 com defeito, temos exatamente 12. Total de carrinhos, nós temos exatamente 18, que é exatamente o que diz o texto. Então, corrigindo aqui, exatamente 18. Portanto, o evento carrinho sem defeito vai ser 12/18 avos. Simplificando esta fração por 6, 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Portanto, a probabilidade de ocorrer um carrinho sem defeito é de 2/3. Alternativa letra D. Questão número 12. A quantidade de cartões de Maria que Maria possui está para 15, assim como 4 está para 30. Quantos cartões Maria possui? Uma questão de razão e proporção. Lembrando a todos que a banca Inepam, nesta questão anterior, sempre está aparecendo questão de probabilidade. Esta questão 12 também é uma questão sempre recorrente, questão de razão e proporção. Então, vamos chamar de X a quantidade de cartões de Maria. Então, nós podemos dizer que a quantidade X está para 15, assim como 4 está para 30. Muito cuidado no momento de montar a proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 30, 30x.
15 vezes 4, 60. Portanto, 30x igual a 60, logo x será 60 dividido por 30, x igual a 2 cartões. Maria possui 2 cartões, letra B. Questão número 11. Simplificando raiz quadrada de 245 mais raiz quadrada de 45 dividido por 405, nós temos esta questão aqui, que eu fiz uma marca aqui importante, é uma questão sempre aparecendo na banca INEPAM. Então, antes de simplificar essa expressão, eu vou simplificar cada uma dos radicais. Então, vejam, raiz quadrada de 255, fatorando, é 7 vezes 7 vezes 5. 7 ao quadrado. Como eu tenho aqui ao quadrado, esse 7 sai fora da raiz. Então, raiz de 245 é equivalente a 7 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 45, fatorando, é 3 ao quadrado, que é 9 vezes 5. Já fiz o cálculo separado. Esse 3 sai fora da raiz, então fica 3 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 405, fatorando, é 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3 ao quadrado, que é 9, então dá 81, vezes 5, 405. Então, esses dois fatores que tem expoente 3, 2, eles saem fora da raiz multiplicando. Então, fica 9 raiz quadrada de 5. Substituindo aqui, eu tenho assim, ó, 7 raiz de 5 mais 3 raiz quadrada de 5 dividido por 9 raiz quadrada de 5. Como eu tenho aqui dois radicais semelhantes, eu posso somar 7 mais 3, 10 raiz de 5 dividido por 9 raiz de 5. Simplificando o fator raiz de 5, raiz de 5, eu tenho exatamente o resultado simplificado 10 nonos. Letra C. Questão, então, muito importante, recorrente da banca INEPAM. Questão 12. Jorge tomou 6 xícaras de café de 40 ml cada. Então, 6 xícaras, 40 ml cada. Vivian tomou 8 xícaras de café de 30 ml. Qual a razão entre as quantidades de Vivian e Jorge? Ou seja, na ordem. Então, Vivian dividido pela quantidade de Jorge. Vejam, Jorge, 6 xícaras de 40 dá 240 ml. Vivian, 8 xícaras de 30 ml, 240 ml. Portanto, a razão das xícaras de café tomada por Vivian e Jorge, que são iguais, 240 ml dividido por 240 ml dá exatamente 1, que é a alternativa letra D. Está um pouquinho apagada, mas dá para identificar. 17. Considere que 20% de A é o mesmo que 50% de B. Além disso, B equivale ou é igual a x% de A. Quanto que vale x? Vamos lá. Primeira informação, 20% de A é igual a 50% de B. Então, tenho a seguinte igualdade. 20% de A é igual a 50% de B. Corta o 100, então ficou 20A igual a 50B. Não vou simplificar aqui. Tenho uma informação. B é igual a x% de A. Então, vou escrever assim, B, x% de A. E eu vou substituir aqui, ó. Então, fica assim, 20A igual 50 vezes x% de A. Posso simplificar esse A com esse A, esse zero com esse zero, e vou passar esses 10 multiplicando para cá. Então, tenho 20 vezes 10 é igual a 5x. 5x igual a 200. X igual a 200 dividido por 5. X igual a
40. Letra B. Letra A. 18. Joana conta diariamente a quantidade de alunos de uma sala de aula de segunda a sexta. Em 2 semanas, ela obteve os seguintes números: 29 alunos, 32 alunos, 37, 28 e assim sucessivamente durante 2 semanas, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 dias letivos. Qual é a moda? Questão importante de estatística. Quais são os 3 conceitos que vocês têm que tomar cuidado? Média, moda e mediana. Os 3 M's da estatística, que são conceitos importantíssimos. Se tiverem dúvidas, envie nos comentários. Então, primeiro, o que é moda? De um conjunto de valores é aquele que aparece mais vezes. Então, é os dias que aparecem mais vezes. Se vocês observarem na distribuição, o 32 aparece 1, 2, 3. Então, 32 alunos aparece 3 vezes em 2 semanas. Portanto, esse valor representa o valor da moda. Letra B. Logicamente, se nós tivéssemos prestado atenção, essas 2 medidas aqui decimais estaria excluído. A moda tem que ser um número que está na distribuição. Importante, questão que sempre aparece, ou média, ou mediana, ou moda. Vamos. Questão número 11. Eu deixei um espaço aqui porque já estava formatado desta forma. A soma da quantidade de anagrama da palavra reitere mais a quantidade da palavra repita é. Então, esta questão já caiu em várias provas que eu fiz análise. Então, vejam, nós temos 2 tipos de anagramas, com repetição e sem repetição. Aqui nós temos os 2 casos. Reitere é anagrama com letras repetidas. Repita não é. Então, veja. Permutação de n elementos com repetições alfa, beta, gama é n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, epsilon fatorial. Então, veja. N é a quantidade de letras. Eu tenho 2, 4, 6, 7. Então, N é 7. Alfa, no caso aqui, é 3, porque nós temos 3 letras E. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3. Beta é 2, porque eu tenho 2 letras R. Portanto, substituindo aqui, eu vou encontrar o seguinte número inteiro. Permutação de 7 com alfa 3, beta 2, 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Como nós temos aqui 3 fatorial, eu vou desenvolver 7 fatorial até chegar no 3 fatorial. 7 vezes 5, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Simplifica com 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá exatamente 2. Simplificamos 3 fatorial com 3 fatorial. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2, que dá exatamente 420 anagramas. Portanto, já eliminamos essa alternativa, porque é a soma. Vamos lá. A palavra repita é uma permutação simples, não tem letra repetida. Observe. R, E, P, I, T, A. N, no caso aqui, é 6. Permutação simples. Observe a diferença entre a permutação simples e a permutação com repetição. N fatorial, 6 fatorial, 6, 5, 4, 3, 2, 720 anagramas. Então, se nós somarmos aqui, já está eliminado essa alternativa. Somando
anagramas da palavra reitere, que tem 420, mais 720, temos exatamente 1.140 anagramas. Letra B. Questão recorrente da banca Inepam. Vamos lá. Tem dúvida? Envie nos comentários. Questão 12. Joaquim foi ao mercado, precisa escolher uma marca dentre 4 marcas de macarrão. Uma dentre 3 marcas de molho branco. Uma dentre 2 marcas de orégano. Uma dentre 5 marcas de suco de uva. De quantos modos diferentes Joaquim pode escolher uma marca de cada item acima? Questão também recorrente. Questão de análise combinatória simples. Nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Escolha do macarrão, do molho de branco, orégano e do suco de uva. Quantas possibilidades de escolha do macarrão? 7. Quantas possibilidades de escolher molho branco? 3. Orégano. 2. Suco, 5. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de modos diferentes que o Joaquim pode escolher uma marca de cada item vai ser exatamente 7 vezes 3 vezes 2 vezes 5. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 42 vezes 5, 210 modos diferentes. Exatamente letra C. Questão recorrente da banca Inepam. Depois vocês enviarão mensagem para o meu e-mail. Questão seguinte. Observe a tabela de uma vendedora de cosméticos. Batom vendeu 18, perfumes 4, cremes 26, total de 28. Eu tenho uma tabela, esses números representam a frequência absoluta. Ele quer saber a frequência relativa. A frequência relativa é em porcentagem. Então, veja, frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo total. A frequência absoluta aqui no caso é 18. Total, 48. Portanto, 18, 48 avos. Poderia deixar em forma de fração. Não tem essa resposta. Poderemos dividir da 0,35. Também não tem 0,375. Multiplicando por 100, 37,5%. Exatamente a alternativa letra D. Questão seguinte. Uma bicicleta infantil teve desconto de 7% e passou a custar R$ 485,46. Qual era o valor da bicicleta sem o desconto? Questão sempre aparecendo na banca Inepam. Cuidado! Se a bicicleta custa hoje, com o desconto de 7%, R$ 485,46, o valor tem que ser superior a isso aqui. Então, já elimino de pronto a letra A e a letra D. Ficamos somente com a B, C e E. Se o preço X da bicicleta teve um desconto de 7% e passou a custar R$ 485,46, significa que esse preço representa 93%, ou seja, é o 100% menos o desconto de 7%, que dá exatamente 93%. Então, este valor pago corresponde a 93%. Não precisa fazer regra de 3 simples. Façam o cálculo direto. Logicamente, eu vou escrever a equação, ou vocês façam direto. Divida esse valor por 0,93. Se eu chamei de X, 0,93x é igual ao preço com desconto. Portanto, X.
R$ 485,46 dividido por 0,93, que dá exatamente 522. Logicamente, na prova, vocês façam essa divisão direto, sem necessidade de fazer a equação. Entendeu? Faz a divisão, mata a questão, letra E. Questão 13. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, 18 hectares corresponde a... Então, vejam, se 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, não temos necessidade de fazer regra de 3 simples. Como aqui está na unidade aqui, basta multiplicar 18 hectares vezes 10.000, que vai dar 180 metros quadrados. As alternativas estão em quilômetro quadrado, então tem que fazer redução de unidade. Lembrando que sempre que temos redução de unidades de medida de áreas, comprimento, peso, volume, procurem fazer essa tabelinha. Fica mais fácil de visualizar. Nós estamos em metros quadrados, queremos chegar em quilômetro quadrado. Então, para cada casa, como nós temos aqui unidades de área, eu vou dividir por 100. Divide por 100, divide por 100, divide por 100. Portanto, dividimos por 1 milhão, ou seja, 6 zeros. Dividindo 180.000 metros quadrados por 1 milhão, eu tenho exatamente 0,18 quilômetros quadrados, que é exatamente a alternativa letra E. Questão seguinte. A razão entre a idade de Júlio e a idade de seu avô é 1/7. E a soma de suas idades é 64. Assinale a alternativa que corresponde à multiplicação das idades de Júlio e de seu avô. Ou seja, temos necessidade de saber a idade de Júlio, a idade do avô, em seguida multiplicar. Podemos resolver essa questão de várias formas. Uma forma bem rápida e simples é: a razão entre Júlio e avô é de 1/7. A soma das idades é 64. Então, o que nós fazemos? Vamos achar uma razão equivalente cuja soma do número de cima e de baixo dê 64. Simples. Eu vou multiplicar esta razão aqui por 8. Então, vai dar 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 7, 56. A soma vai dar 64, que é a soma das duas idades. Portanto, como essas razões são equivalentes, concluímos que Júlio tem 8 anos e o avô tem 56 anos. Portanto, o produto das suas idades, 8 vezes 56, que dá exatamente 448, letra E. Questão 19. Qual é o montante de um investimento sob regime de juros simples, cujo capital... Olha, novamente, eles gostam de número extravagante, grande. R$ 300.700. A taxa 0,005 milésimo, ou seja, 5 milésimos. Tempo, 11 meses. Cuidado, pessoal. Este índice aqui, ele está em forma de índice. Não é porcentagem. Lembra que eu falei inicialmente? Quer dizer, pode aparecer em forma de índice, em forma de porcentagem. Se eu tiver, por exemplo, assim, 5%, isso aqui é 5 sobre 100, 5 centésimos. Então, isso aqui é, na realidade, 0,05 em forma de índice. Então, é exatamente o que está falando. Aqui é o índice, então não precisa dividir por 100. Então, o cálculo é direto. Veja, montante é o capital, que é esse valorzinho aqui, mais os juros. Então, se vocês observarem, já elimina esta alternativa, elimina esta alternativa, elimina essa. Ou dá a
ou a D, porque o montante é o capital somado com os juros. Correto? Vamos lá. Olha que interessante. Propositalmente, a banca colocou essas alternativas aqui. Juros. Capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa já está em forma de índice, então não mexe, fica assim mesmo. Então, os juros vai ser 300.700 vezes a taxa vezes 11. Multiplicando isso aqui, com cuidado, logicamente, dá R$ 16.538,50. Esse valor não é a resposta, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui é os juros. Então, o que vai ser o montante? Vai ser o capital de 300.700 somado com os juros, que dá R$ 317.238,50, alternativa letra A. Observaram? Cuidado, pessoal, com o índice. Porcentagem é uma coisa, índice, número real é outra coisa. 20. Também uma questão interessante. Ele quer saber a taxa mensal. Olha aqui a taxa mensal. 3%, 0,03%, e aqui não tem porcentagem. Está em forma de índice. Os juros é dado por esse valor. Olha novamente. Número extravagante. 52.497. Capital, veja, 921 mil. Tempo, 1 ano e 7 meses. Isso aqui dá o quê? 19 meses. Então, veja, eu vou fazer o cálculo aqui, achando a porcentagem. Depois, eu transformo em índice, verificando qual alternativa que vai ser. Correto? Então, lá, resolução. Juros, R$ 52.497, que vai ser igual o capital de 921 mil e dividido por 100. Se eu dividir a taxa por 100, o resultado vai dar porcentagem, tá? Provavelmente vai dar uma dessas três respostas aqui. Se não der, eu faço a conversão. Então, veja. Posso cortar 0, 0, então ficou 9.210 vezes I vezes 19. Isso aqui, então fica assim. Multiplicando isso aqui, dá exatamente 174.990I, igual a 52.497, que é o juros. Portanto, a taxa vai ser 52.497 dividido por 174.990. Como eu dividi aqui no início por 100, isso aqui já dá porcentagem. Dividindo isso aqui com cuidado, dá 0,3%. Agora veja, os termos que tem em porcentagem tem esse aqui, eliminado. Esse aqui, eliminado, não é igual. E aqui tenho 2%. Portanto, eu tenho que transformar isso em índice. Faço ao contrário. Para transformar o índice em porcentagem, multiplico por 100. Agora eu vou fazer o quê? Vou dividir por 100. 0,3 dividido por 100 dá 0,03 em forma de índice. Letra C. Duas questões bem interessantes que vocês devem tomar muito cuidado, certo? Banca Inepam, concurso Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Inscrições abertas. Continuem no canal. Façam a inscrição. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas notificações.
Se você gostou, dá aquele like. Continue no canal e cliquem na playlist INEPAM, link na descrição desta videoaula. Se vocês tiverem provas da banca INEPAM, enviem pelo meu e-mail. Agradecemos a colaboração de vocês. E também, se vocês quiserem colaborar de uma outra forma, vocês podem compartilhar as nossas videoaulas com seus amigos, fazendo uma propaganda. E também vocês podem contribuir monetariamente clicando no link Valeu Demais, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que vocês façam a contribuição espontânea com qualquer valor. Agradecemos a colaboração. Lembrando que o edital completo para o concurso de Embu das Artes Guarda Civil Municipal, o link encontra-se na descrição desta videoaula. Um grande abraço.